Presidente, quero registrar hoje o espaço dado na coluna Repórter Brasília, do jornalista Edgar Lisboa, do Jornal do Comércio de Porto Alegre. Ele tratou da questão dos idosos no Brasil e analisou os principais problemas dos idosos. A coluna traz a opinião do gerontólogo Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil. E também, claro, ele faz um comentário sobre o nosso trabalho aqui, sempre na defesa dos idosos. No ano de 2007, o doutor Alexandre criou, na OMS, o termo Cidade Amiga do Idoso. Uma cidade só é considerada amigável se atender a 8 aspectos da vida urbana: espaços abertos e prédios, transportes, moradia, participação social, respeito à inclusão social, participação cívica e emprego, comunicação e informação, apoio comunitário, serviço de saúde e também de educação, porque o idoso estuda assim, ele vai, os anos vão passando, ele vai se atualizando. No caso do transporte, a cidade candidata precisa preencher, entre outros requisitos, tarifas baixas, assentos preferenciais e motoristas, aqui de gentis, eu diria educado também, né? Ônibus superlotados e motoristas mal educados, sem chance. Essa cidade nunca será uma cidade amiga do idoso. É lamentável que o Brasil tenha somente 26 cidades, mais de 5 mil que nós somos. É lamentável que o Brasil tenha somente 26 cidades amiga dos idosos. O envelhecimento populacional é uma realidade, não só no Brasil, em outras partes do mundo. Essa questão deve ser uma prioridade nas políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal. Todos têm que ter responsabilidade nisso. Um olhar carinhoso, respeitoso, um aceno, uma palavra para o idoso. A própria sociedade precisa mudar sua mentalidade e tratar os idosos com mais respeito. Nos últimos 20 anos, fizemos progressos, mas ainda muito a ser feito. Eu gosto de uma frase que diz: fizemos muito, mas há muito por fazer. Infelizmente, o Brasil ainda não está totalmente preparado para atender às necessidades dos idosos. É fundamental que todo o país se una para garantir o pleno cumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Federal número 10.741 de 2003, projeto de nossa autoria e sancionado ainda no primeiro mandato do governo do presidente Lula. O Estatuto possui 118 artigos que tratam dos direitos fundamentais, como saúde, alimentação, previdência social, moradia e emprego, transporte, assistência social, medidas protetivas, acesso à justiça, entre outros. O Estatuto da Pessoa Idosa é, sem dúvida, uma das maiores conquistas do país, mas sublinho, o país precisa colocá-lo efetivamente em prática. A sociedade precisa se apropriar desse instrumento de cidadania e de bem viver. Ele beneficia mais de 30 milhões de pessoas. Em 2020, quase 70% dos idosos viviam com renda mensal de até 2 salários mínimos. Além disso, as projeções do IBGE apontam que em 2060, 1/4 da população brasileira deverá ter mais de 65 anos. O Estatuto
trouxe luz a essa parcela da população que estava esquecida, isolada, à margem da participação social. O que eu considero mais importante em relação ao envelhecimento da população brasileira é a necessidade de promoção de uma melhor percepção da sociedade em relação a essa camada tão importante da população, que são nossos idosos. Por que não dizer, são nossos pais? Acho que idoso também. Tem muitos idosos que eu conheço que foram pai recentemente, que são nossos avós, bisavós. Me refiro aqui aos homens e às mulheres. E é com satisfação, senhor presidente, que eu faço esse pequeno comentário sobre o Estatuto do Idoso, que esse ano teve mais visibilidade. De fato, teve. Esse ano teve. Tanto aqui na casa, fizemos uma sessão de debate aqui muito boa. Tivemos programas na grande mídia que trataram dos 20 anos do Estatuto do Idoso. Não tem porquê aqui eu não dizer. Por exemplo, o Fantástico fez um belo trabalho sobre os 20 anos do Estatuto do Idoso, onde eu fiz uma fala naquela noite sobre a importância de valorizarmos o nosso envelhecimento, né? A gente poderia dizer a terceira idade, a melhor idade, né? Mas isso são formas de expressão que não são mais usadas. É o nosso envelhecimento, cada um tem que assumir o seu envelhecimento com coragem, com firmeza, né? Que outros chegarão aonde a gente chegou até o momento. Eu cheguei aqui, era um jovem, eu digo jovem, né? De 30 e poucos anos, de cabelo preto, barba preta e a pele preta, mas a pele não tinha como mudar, né? Mas o cabelo ficou branco, a barba ficou branca e aprendi muito nesses meus 40 anos de Congresso, 4 de federal e 3 de senador. Vida longa aos nossos idosos e idosas.